Olá, turminha! Vamos para mais uma aula de matemática. Nessa aula nós vamos iniciar o nosso capítulo 2, que vem falando sobre multiplicação. Então, a tia vai pedir para que vocês observem a cena da página 38 e 39 do nosso livro, para a gente começar a entender como isso acontece, como que é a multiplicação. Então, nosso livrinho pede assim, ó. Quantas duplas de pessoas estão presentes na cena? Vamos contar juntos? As duplas, tá? De 2 em 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 duplas. Agora tá pedindo para contar quantas pessoas tem ao todo nessa cena. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pessoas ao todo. E agora está perguntando, como você descobriu o total de pessoas? A gente foi contando primeiro as duplas, né? E depois a gente fez a contagem ao todo. Bom, pessoal, a ideia da multiplicação, iniciada pela relação dessa operação, é com a adição de parcelas iguais. Então, se eu tenho lá 6 duplas, né? Vamos lá. Agora vamos contar um número de duplas, vamos multiplicar, na verdade, esse número de duplas por 2. Então, eu tenho lá, se eu tenho 6 duplas, eu tenho 2 vezes 6, que é igual a 12. Lembra que lá na primeira pergunta pediu para a gente contar o número de duplas e depois pediu para a gente contar o total de pessoas? Bom, a conclusão que a gente teve foi, primeiro a gente fez a contagem somando, né? E depois a gente agora tem essa ideia da multiplicação. Já começa aí a entender a multiplicação. De que maneira, tia? A gente pegou o número de duplas, né? No caso, multiplicou, fez essa multiplicação por 12. 2 vezes 6 igual a 12. Então, nós vamos entender melhor à medida que formos aí praticando os exercícios do livro. Aqui na página 40, temos para início de conversa. Aí temos esse textinho, ó. Leia o texto a seguir. Em um ônibus há 7 garotas. Cada garota tem 3 mochilas. Dentro de cada mochila há 5 ursinhos de pelúcia. Todos os ursinhos de pelúcia têm 4 pernas cada um. Aí lá no número 1, ó. Sobre a situação mostrada acima, responda quantas pernas há no ônibus. Pode existir mais de uma resposta, dependendo da sua interpretação a esta pergunta. Então, pessoal, vocês vão ler o textinho e vão tentar fazer aqui nesse espaço, né? Na verdade, a resolução desse probleminha. Sim, vocês podem fazer de que maneira? Fazendo ilustração para ir contando, na verdade, o número de pernas que existe no ônibus. Aí vocês façam da melhor maneira, para que vocês precisam pensar e encontrar a melhor maneira para resolver a situação acima, tá? Agora na página 41, temos lá, compare sua resposta da atividade 1 com a dos seus colegas. E aí nós vamos começar a entrar no bate-papo durante a aula virtual. Há apenas uma resposta correta. Vocês vão analisar a situação aqui, né? Vai olhar e a gente vai debatendo, tá? Durante a aula virtual, através do bate-papo, essas situações. Na 3, tem lá, você teve de repetir alguma operação matemática várias vezes para resolver a situação da página anterior? Se sim, qual? Aí vocês vão colocar a resposta.
4. É mais fácil responder a pergunta do texto utilizando desenho ou operações matemáticas? Explique. Então, pessoal, lembra que a tia falou que vocês vão lá na atividade anterior encontrar a melhor forma? É desenhando? É fazendo a continha? É fazendo os dois? Vocês vão colocar aqui, tá? Explicando. Na página 42, temos lá, para responder a atividade 1 da sessão, para início de conversa, foi necessário repetir algumas adições. Nesse capítulo, você conhecerá uma operação matemática diferente da adição, que pode ser muito útil quando contamos números em grupos iguais, ou fazemos várias adições de uma mesma quantidade. É a multiplicação. Multiplicação, no caso, aqui foi o que a tia falou. Ela dá essa ideia, a ideia é contarmos números, né, parcelas com o mesmo valor, por isso parcelas iguais. Cícero quer fazer 2 receitas de torta. Prestem bem atenção. Em cada receita deve usar 6 ovos, né? Embaixo temos aqui, ó, em cada receita, o Cícero está falando que ele vai usar 6 ovos. Que operação você efetuaria para descobrir o total de ovos usados em 2 receitas? Mais uma vez, ó. Então, se o Cícero vai usar 6, se ele vai dobrar essa receita, no caso, ele vai fazer 2 receitas, então ele vai ter que multiplicar, né, esse valor, no caso, né, para que ele possa obter o resultado. Então, vocês vão, aqui no número 1, vão ter que representar aqui. E embaixo temos lá, quando adicionamos quantidades iguais, podemos escrever a adição como uma multiplicação. Aí tem lá, 2 vezes 6 igual a 12, tá? Na página 43, temos o último exercício, ó. 2. Complete a tabela para ajudar a resolver as adições correspondentes. Aí temos as multiplicações aqui, ó, de 2. 2 vezes 1 é igual a 1, mais 1, que é igual a 2. 2 vezes 2 é a soma de 2 mais 2, que é igual a 4. E assim vocês vão fazendo, sempre com a ideia da adição, a multiplicação, e aqui fazendo, contando e colocando os resultados. Aqui a ideia de adição e aqui o resultado, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Por enquanto, pessoal, nós vamos trabalhar apenas, né, com a multiplicação de 2. Mais para frente, a tia vai aí apresentando outras multiplicações. De 3, depois nós vamos para de 4, e assim vai, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, nós vamos estar tirando durante a aula virtual, ok? Beijinhos!